Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula e na aula de hoje a gente vai falar sobre tabela dinâmica, uma das ferramentas mais utilizadas aí no mercado de trabalho para fazer análises e relatórios gerenciais, coisas desse tipo. Bom, no meu exemplo aqui, eu fiz uma tabela dinâmica com um gráfico e uma segmentação de dados para saber aqui dessa empresa de exemplo aqui, que eu tenho informações de cargo, departamento, salário e aqui a gente fez um painel aqui, que a gente consegue ir filtrando por departamento, por cargo, dá para ver a soma de salário. Então, isso é o poder que a ferramenta de tabela dinâmica te dá, que te ajuda aí nas análises do dia a dia. Então, eu vou explicar aqui como que a gente criou esse painel. Vamos lá? Bom, eu coloquei aqui uma aba fazendo junto para a gente fazer o painel do zero. E o que a gente precisa quando a gente faz uma tabela dinâmica? Você já vai ter provavelmente a tua tabela de informações prontas. Então, no meu caso aqui, eu tenho essa tabela com as minhas informações. Eu vou em inserir, tabela dinâmica, e aí se a sua seleção estiver dentro da tabela, ele vai automaticamente procurar o início e fim da tabela. Se não estiver dentro da tabela, ele vai vir em branco, essa opçãozinha aqui, e ele vai te perguntar aonde estão os dados que você quer fazer a tabela dinâmica, né? Selecione uma tabela de intervalo. Então você seleciona a sua tabela, vai dar no mesmo, Enter, e aí ele te dá duas opções. Você quer colocar, fazer essa tabela dinâmica numa nova aba ou numa aba existente. No nosso caso aqui eu vou fazer numa aba existente e eu vou colocar aqui no G10 para a gente deixar tudo na mesma aba para a gente ver tudo junto. E dá um OK. Deu um OK, ele já criou a tabela dinâmica aqui. É claro que ele sem formatação nenhuma, sem campo nenhum, mas a tabela dinâmica está criada. E aqui no seu lado direito você vê que ele abre um campinho, que são os campos da tabela, que são os campos de informação que você tem na sua tabela origem. Então eu tenho nome, matrícula, departamento, cargo e salário, e aí a gente vai usar esses campos e esses quadrantes aqui de campos para formatar a nossa tabela dinâmica. O primeiro quadro aqui é filtro, então todo campo que eu colocar aqui, ele vai usar para filtrar. Você vai poder selecionar aqui, ou selecionar vários, aqui você pode colocar esse menu, para filtrar a tua tabela dinâmica. No nosso caso aqui a gente não vai usar filtro. Bom, as colunas, tudo que você colocar nas colunas aqui, ele vai criar em colunas as informações. Então ele criou aqui para mim, financeiro, jurídico, logística, marketing, RH, em colunas. Esses são o campo de colunas. Campo de linha, ele faz a mesma coisa nas linhas, então ele criou financeiro, jurídico, logística, marketing, RH em linhas. E campo de valores, ele faz uma conta com o campo que você colocar aqui, Por exemplo, contagem de departamento, ele está falando que eu tenho 37 linhas que tem departamento. Então, esse campo aqui é o que a gente faz de operações matemáticas, digamos assim, né? Contabilidade, soma, subtração, multiplicação. Então, ok. Como que a gente vai montar a nossa tabela dinâmica? Eu quero uma estrutura que seja departamento, cargo, nome da pessoa e do lado o salário, para a gente fazer algumas comparações. Então eu vou arrastar aqui departamento primeiro, e ele já vai me trazer. Depois cargo, e aí ele já traz cargo embaixo do departamento, então eu posso abrir e fechar aqui, e ele já vai trazer para a gente os cargos de cada departamento. E eu quero o nome da pessoa depois do cargo para saber quem que são. Se eu quiser abrir aqui, por exemplo, marketing, analista júnior, eu tenho Alberto, Luciana, Luiz, Rodrigo, quero saber essa informação. Então coloquei nas linhas ali os campos, departamento, cargo e nome. Do lado eu vou querer o salário aqui, salário. Pronto, soma de salário. A hora que você arrasta a soma de salário, como é um valor numérico, ele automaticamente já faz a soma e o subtotal. Então, por exemplo, aqui a gente tem o salário de cada um, o subtotal desse cargo aqui, analista júnior, e o subtotal do departamento. Então ele já faz esse tipo de conta para a gente só arrastando o campo aqui para o campo de valores. Que mais que eu fiz aqui? Eu coloquei também a matrícula, porque eu quero saber, por exemplo, se eu for fazer alguma pesquisa, digamos assim, preciso saber a matrícula da pessoa. Então vou arrastar aqui a matrícula e fica matrícula e nome. Mas eu não quero nesse formato assim, eu quero que seja uma tabela, eu quero matrícula e nome um do ladinho do outro. Como que a gente faz isso? Você vem aqui nas configurações do campo, setinha aqui para baixo, configurações do campo, e aqui você vai ter layout e impressão. Layout e impressão, ele vai te dar a opção aqui, mostrar rótulos de item no formato tabela. Vamos fazer isso tanto para o nome quanto para a matrícula, porque os dois vão ficar na mesma linha. Dá um OK, matrícula, configurações do campo,
layout impressão, mostrar rótulos de item no formato tabela. E aí, ó, ele cria pra gente aqui, ó, matrícula e nome numa linha só. Esse subtotal aqui ele criou, porque a gente arrastou o campo matrícula para cá, mas eu não quero. Então a gente vai tirar, botão direito aqui na matrícula, subtotal aqui está marcado, a gente vai desmarcar. Clica aqui e pronto. Então a gente tem aqui a nossa listinha no formato tabela. Então eu tenho matrícula e nome e salário, bem mais visual, para a gente conseguir trabalhar aí nas análises futuras. O que mais que eu fiz? Eu quero saber também quanto que esse salário representa em percentual em relação ao total aqui de salário. Como que a gente faz isso? Arrastei aqui o salário de novo para o campo de valores, ele vai criar um salário 2, né, com os mesmos números, mas eu quero fazer uma conta, então vou aqui ó, em configurações do campo, e a gente tem essa opção aqui, ó, mostrar valores como. E aqui você tem várias opções de cálculo para fazer com esse campo. Então, dependendo de caso a caso, você vai usar um tipo de cálculo. Nesse exemplo aqui, eu vou usar percentual do total geral. Então, ele vai pegar esse número aqui, ó, 37.126, e vai ver quanto que esse valor representa em percentual em relação ao meu total aqui, ó, 135.335,50. Dá um OK. Ó, 27%, 24%. E se eu for abrindo aqui, ó, os departamentos, eu vou ter também a relação de cada pessoa, inclusive até qual que é o salário, quanto que representa esse salário em percentual, ok? Aqui você tem várias opções de cálculos que você pode usar aí com outros campos. E aqui eu só renomeei aqui para colaboradores, se eu não me engano, colaboradores, nome. Aqui eu coloquei salário, mas aqui vai uma dica. Se você renomear por salário, que é um campo que já existe, ele na verdade não vai deixar. Ó, dá um OK, ele vai falar, ó, já tem um campo com esse nome, eu não posso colocar esse nome. Então eu sempre renomeio e coloco um espaço que ele não se perde, ok? Isso é a forma que eu faço, você pode achar outra forma para renomear aqui do jeito que você quiser. Aqui eu vou renomear como percentual salário. Bom, agora vamos às formatações aqui dessa tabela dinâmica aqui. O salário eu vou querer como número de moeda, então vem aqui ó, no campo salário, configurações do campo, formato do número. Aqui eu estou formatando o campo salário, então todo mundo que estiver nesse campo ele vai receber esse formato aqui de moeda, por exemplo. Dá um OK, maravilha, ele já está lá com formato moeda. As cores aqui, o design, digamos, dessa tabela, você já tem vários prontos. Eu estou usando esse daqui no nosso exemplo, que são as cores do meu canal. Então eu só aumentei aqui a fonte, vamos colocar aqui 14 já está bom. Reposiciona aqui as colunas e foi assim que eu deixei a minha tabela dinâmica. Para fazer o gráfico, quando você tem a tabela dinâmica pronta, você pode simplesmente inserir aqui, menu inserir, gráfico, coloquei o 2D mesmo, e ele já está linkado com essa tabela dinâmica, porque você fez um gráfico a partir da tabela dinâmica. Então tudo que você filtrar aqui nessa tabela, ele vai filtrar ali também, por exemplo, só essa pessoa aqui, ou só esse departamento. Então tudo que você filtrar nessa tabela dinâmica já vai refletir no seu gráfico. Por isso que é uma ótima ferramenta para você fazer os gráficos a partir de uma tabela dinâmica. Fica muito mais dinâmico mesmo. E aí como que eu formatei esse gráfico aqui? Eu ocultei esses botões aqui de salário, então botão direito aqui, ocultar todos os botões. Eu tirei essa legenda que eu não quero. O que mais que eu fiz? Eu coloquei o design aqui, ó, de um design pronto também aqui, ó, com fundo preto. E alterei as cores aqui, ó, você já tem várias paletas de cores prontas. Eu coloquei esse verde aqui que foi o que mais encaixou comigo. Por exemplo, vamos filtrar um departamento aqui só logística. Ele já filtra aqui pra gente só logística. A gente pode abrir aqui, ó, e ele vai mudando o gráfico também. Eu coloquei os rótulos de dados, então aqui, ó, botão direito na série, adicionar rótulos de dados. Aumentei essa fonte aqui. Outra coisa que eu fiz, não sei se vocês repararam aqui, ó, mas aqui eu formatei como 3,41K, né? Um formato de número dividido por 1000. Isso é muito comum nas apresentações aí no dia a dia dos nossos trabalhos, porque a gente trabalha com números grandes, por exemplo, milhares, bilhares, milhões. Então você pode formatar esse número aqui daquele jeito, dividido por 1000 e colocando K. Como que a gente faz isso? A gente vem aqui, ó,
botão direito, formatar rótulos de dados, e aí ele vai abrir essa opçãozinha aqui. Então, número, aqui no número dos rótulos, eu quero uma opção personalizada. Então aqui ele abre o campo personalizado e para você, você provavelmente vai ter um outro código de formatação aqui que deve ter sido o último que você usou na sua máquina. Como que a gente faz para dividir por 1000? Você vai colocar a formatação 0.00, então ele vai ter pelo menos duas casas decimal, vírgula 00, e você coloca um ponto, então ficou 0,00 ponto. O ponto nessa formatação aqui, ele divide por 1000. Então o número que der, ele divide por 1000. E aí você coloca a letra K na frente, que é só a letra K mesmo. Então adicionar, e aí ele faz lá, 2.71K. Se você quiser o cifrão, você pode colocar o cifrão aqui na frente, né? R e cifrão, cifrão, espaço, blá blá blá. E aí ele coloca em formato de número. Ok? Essa é a formatação para dividir por 1000. Se você quisesse dividir por mais 1000, você coloca mais um ponto, mas aí eu acho que ele nem vai dar nenhum número. Não vai dar nenhum número porque o número não é grande. Mas cada ponto que você coloca ali na formatação, ele divide por 1000. Então se quiser fazer números maiores ainda, é só colocar mais pontos. Então fecha aqui, ok? Está formatado aqui o nosso gráfico e agora a gente vai colocar a segmentação de dados. Selecionando a tabela dinâmica, você vai ter aqui a opção Analisar, Inserir segmentação de dados. E aqui ele vai te dar todos os campos que você tem na sua tabela. Então eu vou querer filtrar por departamento e cargo. Eu quero uma tabelinha uma janelinha de segmentação para departamento e outra para cargo. Então aqui ele já cria as janelinhas, você pode simplesmente formatar aqui, né, no seu painel. Eu vou fazer isso aqui agora, vamos lá, aqui, formata certinho. E clicando na segmentação de dados, você tem as opções aqui. Então eu quero 3 colunas, né, 3 opções de botãozinho por linha. Ó. Aí eu posso até diminuir aqui. E departamento eu também vou querer 3 colunas de opções aqui. E aqui você pode mexer na altura, largura desses botõezinhos aqui. Então, se você quiser botões maiores, por exemplo, eu quero 1 centímetro de botão ali. Ele vai aumentar a espessura, a altura ali dos botões. Então você tem todas essas opções aqui para mexer. Então, e aqui ele já está linkado com a tabela dinâmica. Então tudo que você selecionar aqui, ele vai selecionar na tabela dinâmica. E como o gráfico está linkado com a tabela dinâmica, ele vai alterar o gráfico. Então para selecionar mais de uma opção, você segura o Ctrl e clica. E aí você vai podendo fazer todas as opções. Se você quiser tirar também é o Ctrl. Se você quiser, sei lá, selecionar, limpar, aqui você clica no limpar o filtro e deixar tudo aberto. E assim você pode fazer vários painéis com vários gráficos, né, várias tabelas dinâmicas. Você pode também deixar a tabela dinâmica numa aba separada e colocar só a segmentação de dados num dashboard, digamos assim, né, numa aba que só tenha os gráficos e as opções. Então isso vai facilitar e vai te proporcionar muitas opções para você fazer várias análises e mostrar aí para o seu chefe ou para a sua área análises, né, dashboards que chamem a atenção e que sejam muito práticos para você tomar alguma ação analisando vários dados, digamos assim. E a formatação da segmentação de dados, eu vim aqui em Design e estou usando essa daqui porque são as cores do meu canal. E pronto, está feita a segmentação de dados, ok? Então esse foi o conteúdo de tabela dinâmica. Ó, você aprendeu tabela dinâmica, gráfico dinâmico e segmentação de dados, tudo numa aula só. Se você gostou dessa aula, deixa um comentário aqui, comenta, aprendi, gostei, não gostei. Compartilha para quem você acha que pode ser útil, né, esse conteúdo. Se inscreve no canal para ter os novos vídeos. Toda vez que tem um novo vídeo, se você é inscrito, aparece uma notificação para você. E eu te vejo na próxima aula então. Até mais. Tchau, tchau.